Oi, William! Nossa, essa minha Tá, imagem tá congelada. Pra mim tá congelada, eu tô parecendo uma pintura. Hoje eu tô artista, o meu lado da artista tá aflorado. tá mesmo, hein? Tá realmente assim, ficou numa Congelado aí pra você? sombra, tá Ficou bonito, congelado, né? mas ficou muito bonito, diga de passagem aí, pessoal. Quem tiver, tira um print dessa tela agora, porque vale a pena a gente registrar esse momento. Eu acho, super, né? Mas você quer que a gente pode, eu posso retirar aqui e você entrar de novo, para ver se agora Vamos entra pelos tentar. lives no Instagram, para que a gente possa também ter um momento aí de abertura com vocês. Agora, vamos lá. Nova foto do William ali novamente entrando. Ficou congeladinha também, William, ainda está congeladinha. Peraí. Deixa eu pedir pra participar, peraí. Tá, vamos tentar uma forma diferente, então. Vamos lá, então. O William, então, vai pedir para participar. Gente, sejam bem-vindos a todos que estão chegando à nossa live. Já estamos convidando o William a participar. Vocês sabem que agora, então, a gente tirou esse momento também para trazer. Ah, agora foi! Yeah! Seja bem-vindo, meu querido amigo. É sempre um prazer ter você aqui nas nossas ondas da Papo de Gaia. A gente já começou, na verdade, um assunto antes da gente abrir aqui para fazer teste de microfone, imagem, enfim, né? E aí, com isso, a gente já Aham. desenrolou um assunto, né, William? Foi. Foi. A gente começou a falar de Covid, né? E da nossa E aí a relação com o gente Covid. engatou com humor, né, Nada muito também. A gente, atual, né? momentos atuais, somos pessoas antenadas, ligadas com tudo que está acontecendo agora, né? Sim, sim. Olha, já fiz uma prévia, na verdade, apresentando, nos apresentando, para que a gente já entre, já assim, na verdade, com um sentimento de estarmos todos juntos em casa, né? E no sentimento mesmo de estarmos no sofá de casa batendo um papo e aberto aí a opiniões, dicas, perguntas, vai colocando aqui embaixo, vai ficar aberto o comentário. Então, tanto para o William quanto para mim, hoje o nosso assunto é de programação neurolinguística, um assunto que o William, eu pude conferir, gente, e assim, não é à toa que eu pensei nele para trazer um pouco mais de aprofundamento sobre essa técnica para nós aqui, porque ele, além de traduzir essa técnica de uma forma muito tranquila, muito leve, eu percebi, no momento em que eu fiz o curso de imersão com ele de fim de semana, eu consegui, na verdade, aplicar essa programação neurolinguística na minha vida e também traduzir isso para o meu trabalho enquanto psicóloga, doula, educadora aqui na Papo de Gaia. Então, pensando nesse momento que a gente está vivendo, tem muitas mulheres em casa, famílias, viu? Eu acho que a gente pode abrir esse caminho, William, abrir, na verdade, esse espaço não só somente a gente pode fazer essa ponte entre gestação, parto e puerpério, mas também para profissionais da área que estão trabalhando, que estão vivendo esse cenário, né? Utilizar as técnicas de Sim, PNL. sim, Mas conta sim. um pouquinho como é que você está nesse dia a dia, como é que você está vivendo esse dia a dia, como é que você está aí lidando com tudo isso. Conta pra gente. Você tá vendo que eu tô levando muito com bom humor, né? Você tá acompanhando meus stories aí, você percebe. Mas estou fazendo graça, eu acho que dentro daquelas papéis da Virginia Satir, diante de situações em que eu não dou conta de resolver plenamente, porque isso é muito macro, né? É muito macro. Isso não é micro, não tem, não tá, eu não posso resolver aqui dentro das minhas relações, né? Isso é a nível mundial, né? Então eu acho que eu sou meio palhaço, sabe? Dos papéis da sátira. Eu acho que eu tento fazer graça para tentar aliviar a tensão, né? E o terapeuta, ele dá vazão mesmo pro artista. E eu começo a tentar sair um pouco dessa realidade, porque às vezes ela centrar e tentar reflexão, né? Mas a maior parte do tempo é assim, com graça, né? Fazendo arte mesmo. O lado artístico aflora, não tem jeito. Ai, que bom, né? Porque eu acho que a gente está precisando parar de focar um pouco só na doença e também trazer um pouquinho de saúde, né, no nosso dia a dia.
e trabalhar com essa relação de vida e morte, trabalhar sobre possibilidades, ferramentas do que a gente pode fazer, na verdade. Ok, é real, é fato, nós temos que lidar com tudo que está acontecendo, mas a pergunta que está no ar é como, né? Como Como lidar? vamos passar por tudo isso? Né? Exato. E aí eu, E às vezes e as aí eu acho que ferramentas ajudam muito, né? ajuda muito, muito mesmo. E essa ferramenta que a gente vai falar hoje, que é a programação neurolinguística, eu acho bacana a gente começar você, na verdade, explicando, né, o que que é a PNL. Muitos ouvem, mas ainda não compreenderam o que que é essa técnica, né, William? Sim. Bom, então primeiro, assim, vou falar o que eu falei para você na época que a gente fez aquela oficina, né? A oficina não foi uma oficina voltada para você aprender PNL. Para isso existem as escolas de PNL, né, que são homologadas pelo Richard Bandler e o John Grider. Mas foi uma apresentação do método. Por quê? Porque a PNL, ela é uma ferramenta que embasou as constelações familiares também, né? E o Instituto de Apoio Psicológico, lá onde eu trabalho, onde você fez curso também, né? Aquele espaço maravilhoso, ele trabalha com as constelações familiares, né? Então, assim, a gente busca oferecer aos nossos alunos informações de PNL, de análise transacional, né? Para que as pessoas consigam compreender a origem. Falar de Virginia Satir, né? Não tem como não falar de constelação familiar sem falar da Virginia Satir. E olha que barato, né, Marixa? A PNL, ela foi derivada dos trabalhos da Virginia Satir. Do modo que essa pessoa, que não era psicóloga, né, mas era uma assistente social maravilhosa, fantástica, que conseguia um rapport, né, que conseguia um contato, uma empatia gigantesca com os seus clientes e conseguia resultado assim, muito rápido. Né? Ah, então, assim, só esclarecendo, né? Eu não sou expert em PNL, eu fiz a formação de PNL com a Brigitte Champetier de Ribes, porque ela também tem essa visão, né, de que é um instrumento importante para quem é constelador, para quem vai trabalhar com as constelações, porque é muito recurso. A PNL é riquíssima em recursos, né? Então, não sou um expert em PNL, mas eu me aventuro, Marixa, a falar da PNL com muita paixão, porque é uma ferramenta que me pegou para ela, sabe? Me capturou. E eu também faço uso muito no consultório e com muita assertividade. Aquilo vai mostrando a eficácia, né? Para várias questões da vida, né? Então, assim, a gente hoje vai focar nessa questão da gestação, mas é para tudo, para as artes, para a carreira, para tudo ela é funcional. E por quê? Porque ela é inspirada nos processos, né? É necessário a gente entender um pouco de processos, né? De aprendizagem, né? De língua, de comunicação, de contato, de relacionamento. Então, assim, situando, né, quem eu sou aí quem eu sou na fila do pão, né? Eu sou esse cara aí, tá? Esse cara aí que eu sou, não sou um expert, mas sou um apaixonado pela PNL, por isso que eu tô aqui para conversar com você a respeito, né? É, bom, os anos 70, né, Marix, eu acho que você já falou isso lá atrás, né? Mas os anos 70 foi acho que assim, uma era de ouro, né? A própria psicologia humanista surgiu em 50, mas assim, ela ganhou força mesmo nos anos 70, né? Os hippies. Gente, tinha muita coisa bacana nos anos 70 acontecendo, né? Tudo de Toda uma bom. mudança de Uhum. valores, né? Eu acho que a gente voltando mais para dentro, né? A gente buscando muitos conflitos acontecendo, a gente tentando buscar paz, né? Então, assim, foi um boom do despertar da humanidade nesse período, né? Então, eu acho que muitos grandes terapeutas nesse período estavam muito bem. Acho que eles estavam alicerçados mesmo nessa subversão dos valores, sabe? Essa discussão que a gente vê na arte, né? Na própria arte, né? Você faz uma bela pintura, apresentação de algo belíssimo,
que inspira as pessoas a pensamentos superiores, elevados, de morais ilibadas e tudo mais, mas a gente vivencia a guerra, né? Mas que coisa é essa? Que dubiedade é essa, né? Por que que a gente não pode ser as duas coisas? Então, acho que esses questionamentos levaram as pessoas a buscar e a pesquisar um pouco mais a respeito do humano, né? E onde a gente, Uhum. então, entra nessa Virginia Satir trabalhava muito com pacientes psiquiátricos, né? E ela conseguia curar pacientes psiquiátricos que naquela época eram considerados incuráveis, né? Então, muitas questões foram trazidas pela Virginia Satir, pelo Milton Erickson, que era hipnoterapeuta, né? O pai da hipnose, e Uhum. pelo Peirce, que foi o criador da Gestalt, né? Então nós estamos falando dos caras, entende? Os caras, as pessoas que movimentavam mesmo ali de uma maneira muito eficiente a cura nos seus pacientes, né? E aí, Richard Bandler, que era um estudioso da psicologia, né? Acho que nós perdemos o mundo. Ok, realmente, o William caiu, a internet derrubou, a gente estava justamente na história, né, que o William estava nos trazendo maravilhosamente. William, pede para entrar, porque eu acredito que vai ser melhor para você buscar aí, a gente poder entrar na nossa história, que eu estava aqui hipnotizada pelo William, contando sobre a história, né, começando lá nos anos 70. Vamos aguardar apenas. O William começou aqui para que a gente possa. Quero já desejar aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez, enquanto o William retoma a nossa live. Maravilhoso. E ele, a internet derrubou ele realmente. E ele estava aqui trocando já, a gente fazendo a introdução do nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo resgatá-lo. William, se você estiver me vendo aqui, pode botar o convite para que você possa retomar a nossa live. Isso acontece, gente, é isso mesmo. Tá? Ao vivo é assim mesmo. A internet, esse horário realmente está puxado, mas a gente consegue. Aguardando o William retornar. Se você tiver já alguma dúvida sobre o assunto, é uma hora muito bacana para você colocar aqui embaixo sobre o assunto de programação neurolinguística. Vai nos ajudando a fazer essa live. A sua participação é importantíssima para nós aqui, né? Se esse assunto chamou sua atenção, se é algo que você quer saber mais, conta pra gente aí como é que tá o seu dia a dia, conta como é que você está lidando aí com o seu pensamento, a forma como você está vendo tudo acontecer à sua volta, como que você está se sentindo, como que você está percebendo, né, que o mundo está girando para que lado, que tudo está girando, uma hora está tudo para a direita, uma hora tudo para a esquerda, enquanto o William retoma aqui conosco. Então, deixa eu pesquisá-lo aqui de novo, para achá-lo. O que aconteceu com ele? Eu acho que ou a bateria dele acabou. Só um minutinho, pessoal. É só uma questão de achar ele aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele também aqui no WhatsApp. Está tudo bem. Ele caiu. Tá desabando, ele tá escrevendo aqui.
Bom, vamos lá de novo. Acho que ele está retomando. Foi muito forte aqui. A internet tá derrubando, né? É, vamos lá. Eu vou reiniciar aqui a live para que a gente possa retomar de novo, tá bom? Então a gente já está retomando. Peraí, só um minutinho. Aí. Ô, Eu querido. acho que é a minha internet mesmo, que deve estar péssima, porque, ó, tá caindo bastante, né? Isso não é normal, né? Não, é comum sim. É porque nós não estamos vendo a quantidade de lives ao mesmo tempo. Tem muita estrela global competindo com a gente nesse horário, William. É a minha primeira live, né? Então, Tudo bem, a gente faz que nem assim, a gente dá um tempo, aí faz uma propaganda, aí a gente volta com a quando vai no capítulo assim, sabe, pra gente descobrir quem é, aí derruba, aí fica todo mundo ali assim, ó. Ai, meu Deus, o que que será, ah, né? olha, eu nem lembro o que mais a gente estava falando. Deixa eu pensar. O que que a Sim, gente nós estava falando? estávamos falando sobre a forma como tudo isso aconteceu, e eu estava justamente fazendo uma pergunta que é sobre como é que você consegue ter este olhar sobre esse momento que nós estamos ancorando dentro dessa. Eu vejo assim que, na verdade, é uma forma de ancoramento desse momento, né? Desse modelo novo que a gente está vivendo aí dentro desse. Seja no momento em que a mulher está indo para o parto sozinha, que a gente estava falando sobre isso, e Sim, aí, tendo essa desconstrução de uma ideia da humanização que, na verdade, não está mais fazendo sentido, porque estamos tendo. Você estava trazendo sobre a sua experiência, inclusive, de como que você se referiu, que você fez um treinamento de guerra, né? exato, Sobre é. tudo isso. Como é que você vê Sim. inclusive essa técnica de ancoramento, né? Nós estamos assim tá bem forte tudo isso para todo mundo, né? É, assim, a ancoragem de recurso é uma técnica, né? É um método da PNL. Mas a gente ancora sem a técnica, né? Por exemplo, eu posso ancorar em mim uma memória de dor e de abandono e de solidão, dependendo do impacto, né? O que a PNL faz é fazer uma ancoragem com recursos positivos, né? Mas é claro, quando a gente vai com medo e dependendo de como a gente observa, que às vezes não é a realidade, né? Talvez o que está gerando, eu acho que no todo, né? É uma observação um pouco do que a ciência fala, muito, aliás, do que a pesquisa mostra, as ideias falam, né? E não a ciência. Então, nós estamos vivendo não só nos. Por que a gente está, às vezes, com medo? Exatamente por causa dessa. Não está tendo uma conjunção, né? Não estão se encontrando, né? O governo com o que diz a ciência e tudo mais, enfim. E isso faz com que a gente fique com medo, sim, né? Agora, é claro, né, Marix, que se eu, por exemplo, eu sou gestante, eu me preparei durante muito tempo, eu idealizei, né, um parto humanizado, né, com a presença do companheiro, da mãe, de um filho e tal, tá lá. Isso não pode acontecer. Como que eu posso lidar com a realidade sem pirar, né? Primeiro eu preciso lidar com a frustração, né? Então, assim, será mesmo que não é possível um parto humanizado dentro dessas limitações, né? Com quem eu preciso falar, né? Então, assim, é muito essencial as perguntas, né? A PNL trabalha muito com perguntas, né? Se a gente for estudar o metamodelo, né, de investigação e de perguntas, a gente começa a fazer um monte de perguntas que começa a abrir caminhos para possibilidades para a gente chegar a um ideal com isso que a gente tem, né? Porque o que a gente tem, a realidade é essa, né? Talvez não seja tão intensa essa realidade aqui em Campo Grande, né? Nós não estamos assim, nós não somos o olho do furacão, né? Isso está em São Paulo, né? Lá no norte. Mas, assim, existe uma preocupação, sim, do nosso lado, e existem já algumas determinações que limitam, sim, né?
a ação humanizada do parto, da assistência, das visitas e tudo mais, né? E como lidar com isso nesse período? Primeiro, a gente precisa fazer essa investigação, esses questionamentos, né? Isso é impossível mesmo? É impossível ter um parto humanizado com os recursos que eu tenho, né? Então você começa a, tá, o que que eu quero? Eu quero ter um parto humanizado? Isso quer dizer o quê? Né? O que que é o parto humanizado para mim? Eu quero ter um parto vaginal? Ou eu quero ter um parto sem dor, mas que seja vaginal? Eu quero ter um parto cesariana? Eu preciso entender o que que eu quero, né? E o que que as circunstâncias me oferecem de possibilidades, né? A gente sabe, a cesariana também foi elaborada para se manter a vida, também é um modo de humanização. É que, de repente, virou um comportamento comum e tornou-se a única maneira de parir. A gente sabe, historicamente, a mulher não precisa de ninguém para parir. É um trabalho entre ela e a criança, né? E que, naturalmente, isso poderia acontecer entre elas, só precisa das duas, ninguém mais, né? Entretanto, a gente tem uma série de acordos grupais, né, da cultura que, que regem, inclusive, a seguridade do nascimento, né? Os pré-natais precisam ser feitos, os acompanhamentos precisam ser feitos, e é assim a escolha, né? Então, é perguntar assim, tá, eu quero ter um parto vaginal, eu quero ter um parto vaginal, né? Eu não quero cesariana, eu quero ter um parto vaginal, eu quero a presença da minha doula junto comigo, do marido, lá, 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 lá. Com quem eu preciso falar? Quem são as pessoas com quem eu preciso falar para resolver isso? Tá, eu preciso falar com o meu médico? Com quem mais que eu preciso falar? Parou? Certo, mas você está ouvindo De novo. Uhum. aqui? Desculpa. Ok. Então, assim, vários questionamentos a gente precisa fazer para ver se a gente não está, né, generalizando muito algum problema. Isso traz muito sofrimento. Nossa, mas agora ninguém mais vai poder ter parto humanizado. Peraí, ninguém? Quem você viu, né, não tendo parto humanizado? Quem especificamente você viu, ouviu falar que não teve o parto humanizado? Foi essa pessoa. Isso não quer dizer que isso pode acontecer com você. É essa Uhum. pessoa determinada, né? Ou então, é, eu distorço a realidade, né? Eu vou para uma distorção dessa realidade, né? Ou então eu elimino informações, eu tô com medo, tá? Mas você tá com medo de quê, meu? Do que você tá com medo? Vamos pôr para fora, né? Vamos entender, é medo do quê? E o que eu preciso fazer então para lidar com esse medo? Então, assim, a PNL ela vai trabalhando exatamente com esses questionamentos, tá? Para entender a estrutura, o mapa que a pessoa faz de realidade de mundo. O mapa que ela tem do mundo não quer dizer que seja o mundo, é só o caminho que ela escolhe para interagir com esse mundo, mas não é o mundo em si, né? Então é ver qual o percurso que está trazendo sofrimento para ela, e aí a gente, como terapeuta, vai trabalhar para reestruturar um caminho que esteja mais de acordo com o que ela quer e com as possibilidades reais, porque também precisa lidar com a realidade, né? Então, assim, é traçar um novo caminho, é remodelar, né? É refazer esse caminho, é buscar um outro mapa. E isso traz muita eficiência. Só o fato de você pensar, você começa a criar novas sinapses, né? A sua mente começa a trabalhar diferente, então você já não vai ser mais a mesma só com os questionamentos, você já mudou, né? Aí depois de mudar o pensamento, claro, precisa de ação. Essa ação, quanto mais intensa e quanto mais emocional for, mais ancorada ela fica, até que isso torne-se um valor, né, algo moral e que você faça mudar então toda a sua realidade ao seu entorno, né?
E é por isso que Mas é é. muito importante a gente ter pessoas que nos abram a essas infinitas possibilidades Sim. de conseguir até formular a pergunta. Uhum. Porque eu percebo assim que o papel do terapeuta tem essa força importantíssima, que é ajudar a formular esse sentimento, é dar nome, né, a essa sensação, a esse pensamento, a essa percepção, porque, como você colocou brilhantemente, como estamos todos hoje numa realidade distorcida, nós não sabemos mais o que é, o que não é, e está tudo meio que fora do lugar. Me parece que os valores para algumas pessoas pode ser que estejam fora dos seus lugares, né? E Sim, aí a 100%. dificuldade de você fazer essa pergunta do que eu quero, o que eu quero para mim, o que eu quero para o meu marido, o que o meu marido quer diante dessa situação toda, porque o que eu vivo aqui discutindo muito é a mulher ainda, com seu poder de feminilidade, empoderamento feminino, a gente ainda quer determinar para o masculino o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer diante de uma realidade. Isso acontece com a mãe com o filho, né? A mãe com a filha, todo mundo determinando tudo. E quando a gente dá esse espaço para fazer com que a pessoa ela surja, ela renasça com esse Ganhar autonomia. pensamento, ganhando autonomia, exatamente. Isso, Exatamente. isso é muito importante, né? A gente busca mesmo a autonomia, né? E eu acho que, na verdade, quem busca ajuda já está buscando mesmo sair desse ciclo, né? De dependência do outro. Claro, nós dependemos uns dos outros, somos seres, né, relacionados, nós somos seres que precisamos uns dos outros, mas ter um pouco de autonomia faz toda a diferença na vida da gente. E fazer essa pergunta, né? Primeiro, eu acho que a primeira pergunta é entender o que eu quero, quando eu quero e onde eu quero, né? O que eu quero, para quando e onde? Isso é a pergunta primal, assim, né? E depois a gente passa para aquela, o porquê que eu quero isso, né? O que eu tenho que fazer? Quais são as habilidades que eu preciso ter, né, para poder fazer determinada questão nesse lugar e nesse tempo, né? E quais são os valores e as crenças que me levam a querer isso nesse lugar e nesse tempo, né? E se eu tenho esses valores, se eu tenho essas crenças, é que me faz querer agir assim, ganhar determinada capacidade para ter determinada ação nesse tempo e nesse lugar, quem sou eu então? E eu começo a entender quem eu sou, né? E depois do quem eu sou, eu começo a pensar assim, e para quem mais isso vai beneficiar? A quem mais isso vai estar a serviço, né? A serviço de quem mais? E aí eu entro num mundo mais amplo, né? Tem pessoas que conseguem expandir esse para quem mais para algo muito grande, né? Para mundicêntrico, né? Tem pessoas que não, que pensam mais na família, esse núcleo menor, né? Mas aí a gente volta de novo para o começo. Peraí, quando e onde? Aí eu começo a falar de novo de localidade, né? É meio que um ciclo de perguntas que o tempo inteiro vai se retroalimentando e vai dando para a gente mais presença, né? Mais centramento para lidar com as questões, né? E claro, tudo tem técnica, cada técnica tem uma estratégia, né? Então, assim, é importante a gente entrar em contato com alguém que saiba do manejo para que possa me direcionar de uma maneira eficiente para a solução, né? E eu acho isso importante a gente falar sobre isso, porque assim, o que eu vejo agora é que está todo mundo em casa e de alguma maneira, conscientemente ou inconscientemente, todos estão fazendo esses questionamentos. Eu acho que o que mais tem no mundo agora é questionamento sem resposta. Sim, sim, sim. E o que mais nós estamos assim observando é que as pessoas elas estão tendo que ter este mergulho de autoconhecimento, né, do conheça a ti mesmo, para Aham. que a gente possa realmente alavancar respostas, reações, né? E novos modelos diante de tudo que é o que nós estamos o tempo inteiro assistindo, que é essa relação de reinventar, remodelar tudo aquilo que você fez, tudo que você vai fazer.
Então, por isso que eu chamei e questionei você, porque nós estamos criando agora algo novo. É impossível. É clichê. Não vamos ser mais como éramos antes. Ou será que vamos? Não, nunca, né? Nunca. Passou um minuto, a gente já não é mais os mesmos, né? Não somos. E diante de algo tão intenso, né, e tão mundial, tem muita coisa boa aí surgindo, né? Hoje eu Com estava certeza. conversando com uma amiga e ela falou assim: com essa questão do Moro pedir demissão e tal, né? Eu falei assim: olha, parece. Ela falou assim: eu tô preocupada e tal. Eu falei assim: realmente, né? O que que tá por vir, né? Ela falou assim: é o caos, cara, vai vir o caos. Eu falei assim: é o caos. Ela falou assim: que bom, né, que vai vir um caos, porque depois do caos a gente renasce de alguma maneira, né? A gente começa a repensar valores. Foi o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, né? A gente começou a repensar valores, nos tornamos melhores, né? Com certeza. Sim, Mas quando a é gente dá verdade. uma escorregadinha, né, Marix? E é engraçado, e é importante que você falou agora, e na minha cabeça de perinatal, né, é impossível não fazer uma tração paralela, porque se existe um momento em que a mulher perde total condição de tentar controlar algo, é o momento do parto, é o momento que é o partir, é o separar, é o expulsivo, né? Que neste momento, para que a vida se renasça, para que se refaça diante dos olhos da própria mulher, ela precisa se entregar, ela tem que se entregar ao caos dela, interno, externo, seja ela no hospital, seja ela em casa, não importa. Exato. Ela tem que se entregar para esse caos, para que as coisas que possam entrar em ordem, para que a vida possa nascer. E Sim. aí tudo vem, aí a gente é apresentado para o novo, né? Aí no caso é o bebê que está chegando ali. E aí você O falou novo agora. para o bebê e o novo para a mulher, porque ela também já não vai ser mais a mesma, né? Não, Não é mais a mesma depois que ela pare. Jamais. não. Ela ganha cara, eu dou conta de fazer isso aqui, né? Peraí, eu dou conta disso, né? Ela ganha, eu acho que a palavra do momento, né? O empoderamento mesmo, né? E a autonomia que tanto busca. Porque Exato. essa palavra, assim, é o que mais me faz sentido quando até hoje venho trabalhando com nascimentos e paz, o que mais me bota brilho nos olhos é o encontro com a verdade de quem você é. É essa Uhum. possibilidade de você estar ali de frente com você mesmo, diante das suas sombras. E isso é Sim. só uma parte, né? Porque o puerpério, o pós-parto, ele é uma outra fase da novela, uma outra fase do Também é um capítulo, porque outro aí caos, né? é um outro caos. Dependendo, dependendo das questões ali, vira um caos, torna-se um caos mesmo, né? E um caos super Sim. superável, né? Que a mulher torna-se mãe mesmo, né? Ali ela começa a É, desenvolver o que é ser mãe plena, né? agora, isso tudo faz muito sentido se a gente realmente parar. Isso é uma questão assim que eu acho que você fala isso muito melhor do que eu, William, que é essa sua capacidade que eu vejo que eu aprendo muito com você, eu aprendi muito com você, que é parar e contemplar. E que você vê isso na arte, você vê isso no seu dia a dia e você aplica isso com uma facilidade, como facilitador, e transmuta isso para as pessoas que estão à sua volta. Por isso Uhum. até que eu tenho você como uma referência, como um facilitador da ferramenta dessa programação neurolinguística, e que para mim fez tanta diferença e me fez sentir tudo, fazer toques novamente, né? Hoje falar sobre toque, não podendo tocar, né? De uma forma brincando um pouco com essa ideia toda, mas é como você se tocar novamente, né? Com esse convite provocativo para você se olhar, você se tocar, né? Uhum. E a PNL, ela faz essa desfragmentação, tanto de um processo neurológico, quanto comportamental, quanto linguístico. A gente muda a forma como a gente fala, a gente muda a forma de agir. Muita gente está pensando agora, antes de dar um abraço, agora é o beijinho de cotovelo, né? E a gente está traduzindo isso no nosso dia a dia e que também está fazendo muito sentido para quem está vivendo hoje gestação, parto e puerpério, porque está tendo um novo ressignificado da vida. É, E a gente está é, vendo isso no nosso dia a dia. sim.
Se a gente dá conta, né, por exemplo, é uma determinação, é algo maior, né? A gente não tem como lidar e lutar contra algo que é muito maior, né? Eu aprendi isso muito com a Angélica Oliveira, com a Brigitte, com a Olga. Tem sistemas maiores, com o próprio Bert, aliás, o Bert, né? Num sistema maior, a gente não tem como lutar. A gente é simplesmente uma gota nesse rio que segue o fluxo. Então, assim, existe uma determinação maior de não abraçar, não toque, afastamento social, a gente segue o fluxo, né? Agora, como eu posso seguir? Se está muito difícil para mim, se está angustiante, se eu estou com medo, eu não consigo seguir esse fluxo, eu preciso então me afastar um pouco do rio, né? Eu preciso ir para a margem, eu preciso me silenciar, porque existe algo interno que está em conflito. Talvez são memórias de abandono, são memórias de medo. Às vezes nem é só memória. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, né? Ela falando de algo dela e tudo mais. Eu falei assim, tá, mas será que isso também não é algo lá da sua mãe, do seu pai? Será que alguém dos seus pais já passou por isso? Ela fala, cara, minha mãe passou por isso e ainda passa. Eu falei assim, tá vendo? Isso é um comportamento aprendido, né? Isso é algo muito antigo que está fixado em você, né? E olha só, esse momento está fazendo com que você consiga olhar para isso. É só um mapa que você tomou para si e você só segue esse caminho o tempo inteiro, né? Então, o que que você precisa fazer? Encontrar outros caminhos para chegar no mesmo objetivo, né? Então, a PNL ajuda muito a reescrever esse mapa, né? A remodelar, né? Fazer um novo caminho, um novo trajeto diante da realidade que tem se apresentado muito angustiante para mim e que, na verdade, ela não é assim tão angustiante, né? É mais interno essa aflição, esse conflito é algo interno que precisa ser elaborado. Então, eu preciso sim fazer esse afastamento do fluxo, ir para a margem e olhar de fora. Aí eu me coloco como observador, né? E um terapeuta ajuda muito, porque ele não está no furacão junto com você, ele está de fora. Então é como se ele te pegasse na mão e colocasse você sentado do lado dele, e falasse assim, olha, agora você consegue olhar a realidade? E aí, cara, aquilo que era assim muito louco de se viver começa a ser super possível de se viver, né? E com outros caminhos, né? Com novas tentativas, novas possibilidades. E aí a gente nunca mais vai ser o mesmo de novo, né? Ah, E é aí tão começa a lindo dar isso. aquela sede de autoconhecimento, aquela sede de terapia, né? E aí a gente segue para a vida. Gente, é tão gostoso ouvir você falar sobre tudo isso, porque conforta, sabe? Conforta saber que vale a pena a gente continuar aqui remando nesse rio, mesmo sabendo já quem somos nesse oceano todo, né? É Sim. muito gostoso ouvir você, William. Como que você faz bem para a humanidade. Você tem que, além de cantar, você Eita! tem que falar muito nas suas lives aí, nos seus stories, porque você traz Obrigado. muita paz para o coração, e traz conhecimento, e traz reflexão. E é tão gostoso. A gente devia ter feito isso mais tempo, mais vezes. Que isso, que gostoso. Nossa, olha, esqueceu tudo aqui dentro. Que delícia. Que gostoso. Ai. Vontade de te Na dar um verdade, abraço agora. eu já estou me sentindo abraçada aqui só pelas palavras que você. Olha, eu já estou aqui Eu toda senti, eu senti também. trabalhada. Eu tô vendo você ruborizada aí. Que legal. Que gostoso. Trabalhei aqui, o coração bateu forte agora, porque traduzir isso, eu tenho, assim, eu venho convidando pessoas para traduzir, na verdade, essas palavras de acolhimento, reflexão e auxiliando, na verdade, nesse questionamento de uma forma mais positiva, Sim, sim. porque a gente está muito negativo, né? Está muito assim, o A caos no gente quem? mundo. Peraí. A gente quem? A gente, no que eu digo assim, no sentido que eu estou me referindo agora, eu estou olhando para as minhas mães, né? Aham. Elas estão aqui na minha frente agora, então eu estou olhando para elas. Eu acho que Então, esses convites são muito válidos, né, Marixa? Exatamente para a gente entender assim, olha. Depois da nascente, né, eu gosto muito de pegar
essa analogia com o rio, né? É algo que o Bert sempre usou, né? Depois da nascente, o rio vai fazer muitos percursos. Em alguns momentos, ele vai se deparar com algo que é muito profundo e manso. Mas tem horas que vai entrar numa descida que vai ser louco o negócio, né? Que vai ter pedregulho, que vai ter cascata, cachoeira, e aquilo não vai ser tranquilo. Mas não vai deixar de seguir um fluxo. Um fluxo que é meu, individual, né? Da minha gotinha dentro do rio, mas que também é coletivo, porque eu também sou o rio. Poxa, eu sou o Brasil. Poxa, eu sou também o planeta, né? E se está muito difícil fazer parte disso tudo, se eu não me afastar para olhar para o todo, eu afogo. Eu perco a identidade, eu não sei que eu sou gota, se eu sou pedra, se eu sou. Eu não sei o que eu sou. E aí, em vez de eu seguir o fluxo, eu fico brigando com o rio, né? É como se eu colocasse no contrafluxo. Isso gera doença, isso gera muitas enfermidades, isso gera dores, isso gera um monte de outras questões a nível físico mesmo, né? Uhum. Essa briga com o fluxo, essa incapacidade de conseguir acolher a realidade. Cara, a realidade não é flor o tempo inteiro, né? Tem hora que tem espinho e a gente precisa lidar com isso, né? E como lidar? Enquanto a gente ainda não tem maturidade e autonomia, né, para se autogerir, é importante a gente buscar assim, a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, de uma pessoa que esteja habilitada a nos ajudar a enxergar isso de fora, né? E quem quer, né, Marixa, acha, né? Com Quem está certeza. disponível para olhar, para ressignificar, acha. Você vai no terapeuta certo, na hora certa, e as coisas começam a acontecer, né? Super, essa disponibilidade que a gente se coloca no processo quando chega a hora de se expandir, né? É algo Né? que a gente também tem que respeitar, que é um para um, né? Não, É, assim, não adianta a gente, inclusive é uma informação que eu aprendi também no IAP, com a Olga, com você, que a gente tem sim que propagar as boas novas, mas a gente não tem que né, forçar nada. O exato. movimento ele tem que ele tem que vir um processo fenomenológico, né, da própria Exato. pessoa. É igual aquelas William, pessoas, né, Marixa, igual aquelas pessoas que querem resolver tudo de uma vez, né? Calma, é, cara, se você resolver tudo de uma vez, você morre, você entendeu? Porque perde o sentido da vida. Não pode, tem que ter alguns problemas, sim. Você precisa ter algumas questões ainda para você resolver, que senão você perdeu o sentido. Você não tem por que puxa, resolver tudo, né? por Então, favor, né? tudo de cada vez, né? É no seu tempo. É, o que eu digo sempre aqui para todas que vêm conversar, ou que eu estou acompanhando, seja mais gentil com você, se cobre menos, tenha mais paciência, né? Elabore essa capacidade de resiliência com você mesma. Não vai ser do Uhum. jeito que você quer, não tenta controlar o incontrolável, nós não estamos aqui para isso. É. Estamos aqui para respirar. E como eu posso ser mais humano dentro desse caos, né? O que eu posso Né? fazer de mais humano possível dentro desse caos? Sempre tenho que fazer, né? Muito, muito. Ou reaprender algo que já nasceu com você e você E, desaprendeu ao longo da vida, né? e olha, Marissa, nós somos um ser tão potencialmente criativos, né? Nós temos essa capacidade de adaptação da realidade, né? Só que a gente só consegue fazer isso se a gente consegue ficar de mãos dadas com a realidade. Se a gente Sim. brigar com ela, não há movimento criativo. Se a gente briga com a realidade, não tem movimento criativo. Agora, se eu consigo enxergar a realidade e consigo dar as mãos a ela, pronto, a solução aparece, né? Então, é a minha capacidade de amar, inclusive, o caos, né? Para que eu possa, então, encontrar uma maneira de lidar com o caos. E é aí que surge a humanidade, né? A minha humanidade surge daí, né? Ai, que lindo, ó. A Lica tá dizendo aí pra gente dizer sim a tudo Ai, como é. vida da minha vida. Querida, muito obrigada pela sua participação.
E William, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu traduzir em 3 capítulos de live, né? Brincando, Aí, tantas vezes. né? Mas agora a gente conseguiu nos sustentamos agora aqui na live, né? Aham. E eu acho que agora a gente fazendo esses fechamentos da nossa coxa de 3 capítulos de live, é traduzir assim que é uma ferramenta que às vezes a gente usa ela inconscientemente. Muitas Sim. vezes a gente utiliza, não sabe que está usando essa ferramenta, né? E eu acho que você pode também me ajudar a fazer esse fechamento, fazendo essa costura, que Uhum. é pensar que se você tem consciência sobre essa ferramenta e você quer usá-la da melhor forma, vale a pena ter alguém que tenha um conhecimento, que seja um facilitador para você, para que você não se perca no meio do caminho. Eu Uhum. percebo que muitas pessoas se perdem no caminho e às vezes não conseguem sair, Aham. né? E que é algo assim que existe você aí, gente. Olha, por favor, que essa live vai Verdade, ficar gravada. de verdade, né? O Marixa é assim, ó, de verdade, se a gente for olhar num sentido muito racional, né, da questão da PNL, que é bem racional, né? A pessoa, quando ela deseja a mudança, ela vai encontrar, seja pela PNL, pela constelação, pela análise transacional, pela psicoterapia convencional com o terapeuta, ela vai encontrar a solução, né? Mas ela precisa desejar isso, ela precisa querer sair do caos. Porque o que a gente também observa a nível de PNL e de várias terapias, né, é que existe o ganho secundário, né? Então, assim, se eu tiver ainda tendo um ganho secundário dentro da minha posição de lamentação, de queixa, de ira com relação à realidade ou de indignação, eu não vou querer uma solução, né? Uhum. Também faz com que a gente que trabalha com terapia consiga ficar no nosso lugar com muita tranquilidade, esperando que o outro chegue. Porque eu sei que se eu for atrás, não vai haver mudanças, né? A mudança vem exatamente pelo movimento do outro em querer sair daquela situação, em querer modificar, ressignificar, remodelar aquilo, né? E não tem como a gente fazer isso indo atrás, né? A gente pode fazer, por exemplo, a gente fez essa live. Algumas pessoas vêm, olham, enxergam, acham que é legal, interessante, gosta de você, gosta de mim, e fala assim: ah, vamos ficar conversando aqui com essa galera, né? E nisso surge um assunto que pode ser que desperte em alguém. Alguns aí conhecem, né? A PNL. Mas outras pessoas podem não sentir movimento nenhum. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É sinal de que não é o momento, não é a hora. E a hora certa, se for para ser com você, se for para ser comigo, se for para ser, vai acontecer, né? Esse brilho de vida e de criatividade vai acontecer, né? Então, tudo na hora certa, como diz a Lica ali, sim, a vida como é, tudo como foi, e segue o barco, né? E segue o barco. Mas é sempre muito bom conversar, né? Gente, olha aí, olha esse menino, que coisa mais linda que ele é, gente. Ai, obrigado. William, quero te agradecer mais uma vez a sua paciência, o seu bom humor. Pela sua generosidade comigo, obrigado. Obrigado, muito Né? obrigado. Você é um presente que a vida me trouxe, né? Junto com as constelações sistêmicas. E eu só tenho gratidão por ter trazido tantas pessoas boas para a minha vida e que fazem, na verdade, parte de tudo que eu sou agora. E fizeram aí, juntaram as pecinhas da Marixa que estavam fragmentadas lá atrás. E você faz parte também aqui de tudo que eu faço. Você tem uma contribuição generosa sobre tudo, sobre o meu olhar, sobre a minha forma de perceber, de sentir, de contribuir e partilhar no mundo. Quero te entregar isso, te devolver, na verdade, né? Com muito amor, com muito carinho. E dizer para você assim que eu anseio por mais encontros com você para a gente falar sobre análise transacional, falar sobre constelações sistêmicas, porque bater um papo assim com gente boa, né, minha gente, que está em casa, fica em casa, hashtag fica em casa, é muito gostoso. Ah, Gratidão, amigo. isso que gostoso. Obrigado pelo seu trabalho, né? Esse trabalho de humanização do parto. Eu admiro você desde esse momento que eu falei, ela é doula. Meu Deus, já estou amando. Já nem sabia que era, não sabia se era uma aluna ali, né?
É E a gente vai verdade. te amando exatamente pelo trabalho, pela escolha desse trabalho, né? E a gente foi se conhecendo, foi ficando cada vez melhor. Obrigado, tá? Eu que Obrigado por falar. agradeço. Ele é incrível, a Erika falando. E você, Marix, você acabou de ganhar uma fã também. Olha, ai, que gracinha! Com certeza, venha. Vamos, a gente tem que marcar uma hora dessa, né? Quando liberar, a gente marca aí um chá, 1 da tarde. A gente vai ter bastante papo, nos reunirmos, né? Porque vai valer a pena muito brindar a vida depois de tudo isso que a gente está Nossa, passando aqui. vai sim, com certeza vai. Grata, viu? William, quero te agradecer mais uma vez e dizer assim que a gente vai continuar batendo papo aqui, vou continuar, vamos cantar juntos uma hora dessa. E a E Lica, a gente canta e a Lica toca o sax. olha, gente, que tudo! Adorei isso! Já Vamos estamos nos fazendo uma reunir. banda. Rapaz, ó, já Poxa! estamos contatos todos para fazer uma banda já. Né? Eu digo assim, que se a gente não der conta de dar conta aqui do que a gente está fazendo, a gente sai cantando pelo mundo que vai dar, vai trazer resultado para muita gente. Pra gente já faz bem, né, Marisa? Né? Por favor. William, quero te agradecer. Bom lanche para você aí, que você não lanchou ainda, né? Que eu te roubei o lanchinho da tarde. Mas estamos por aqui. Quero te agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigada. Beijo, Marisa. Tchau, tchau. Um beijo! Obrigada, pessoal. Gente, então é isso. A gente vai se despedindo do William. E eu quero já dizer para vocês todos que eu vou compilar o nosso encontro hoje. Vou subir posteriormente aí para a nossa plataforma do YouTube. Se você não segue lá a nossa plataforma também, temos um canal da Papo de Gaia. É só colocar lá Papo de Gaia, se coloca no sininho, e aí você vai receber sempre todas as nossas lives que são feitas aqui também no Instagram. E fica lá também registradinha como conteúdo para você no YouTube. E dizer assim também que o William, ele está aqui na nossa rede social, ele está no Facebook, ele está no Instagram, assim como na Papo de Gás, se você precisar falar com ele, se você quiser tirar alguma dúvida, ele também está à sua disposição para falar sobre esse assunto, para trocar mais ideias e acolher você, assim como todos nós aqui na Papo de Gaia. E dizer mais uma vez aí para você que esteve com toda a paciência nos nossos 3 capítulos de live hoje, no meu eterno aí, a minha eterna gratidão e dizer que a gente volta, viu? Muito, muito obrigada por tudo e até o nosso próximo encontro, que será na semana que vem, falando aí sobre pré-natal e parto para mulheres com que está tudo bem com a saúde, não tem, estamos assintomáticos, com a enfermeira obstetra Alice Nas na semana que vem. Então, bora que está chegando o fim de semana, hoje é sexta-feira e vale a pena curtir muito a vida, né? Muito obrigada para todos que estiveram por aqui e até o próximo encontro.